Agora a gente vai falar sobre algumas problemáticas que foram abordadas em alguns estudos. Dentro desses estudos, os problemas eles foram agrupados em 4 categorias, porém nesta parte a gente vai falar somente sobre a quantidade da água e a qualidade que a... E vamos começar então falando um pouquinho da qualidade das águas dessa bacia. Para quantificar a qualidade, existe então o índice de qualidade das águas, que seria o principal indicador para mostrar a que ponto anda a qualidade das águas do nosso país. Esse índice, então, ele é calculado com base em alguns parâmetros, que seria a temperatura da água, o pH, o oxigênio, o resíduo total, a demanda bioquímica de oxigênio, os coliformes, o nitrogênio total, fósforo e a turbidez que apresenta, então, essa água. Referente à qualidade das águas, principalmente as superficiais, os problemas eles são variados, mas eles estão relacionados principalmente à degradação, que são decorrentes então de contaminações de diversas origens. O padrão de qualidade das águas então ele vai ser determinado através do tipo de uso que será feito dessa água. É o que orienta a resolução da CONAMA, número 357/05. Aqui a gente pode ver, então, o mapa. Ele apresenta a variação da qualidade das águas ao longo da bacia. O resultado desse mapa ele foi obtido na aplicação do Índice de Qualidade das Águas em 2 campanhas que foram realizadas. A gente pode ver, então, que dentro da bacia, o índice de qualidade ele varia entre bom e regular, sendo que a maioria dele apresenta, então, boa qualidade de água. Essa qualidade, então, ela está diretamente relacionada com a intensidade da presença e das ações humanas sobre essa bacia. A gente pode ver, então, que nos trechos superiores da bacia, observam-se as melhores qualidades das águas. Porém, já mais na parte de baixo da bacia, que seria a jusante, à medida que aumenta a presença humana e a intensificações das ações produtivas, esse padrão de qualidade ele vai caindo e vai ocorrendo, então, uma degradação, onde a classificação pela parte dos índices de qualidade, ela apresenta, então, uma classificação regular. Agora vamos falar, então, um pouquinho sobre a quantidade de água que apresenta essa bacia. A problemática associada, então, à disponibilidade hídrica seria o excesso e a falta de água. Esses fenômenos são naturais e acabam se agravando pela ação antrópica, devido às características morfológicas, geológicas e climáticas. O grande uso da bacia por parte dos pecuaristas e dos agricultores também vai fazer com que sofra uma influência sobre a quantidade dessa água. Em um estudo que foi realizado pela Ecoplan, ele mostra então que a maior demanda da bacia se dá por parte da irrigação, com cerca de 87% do total. E a principal atividade é o arroz irrigado. Já o restante vai ficar então a cargo dos demais sistemas, sendo utilizado pelos pecuaristas e no abastecimento humano e industrial. A bacia do Rio Pardo, ela apresenta características morfológicas, geológicas, geométricas e climáticas, que vão contribuir para o rápido escoamento das precipitações. Diante disso, o resultado é que vai ocorrer elevados eflúvios, um esgotamento muito rápido dos volumes hídricos, sem que haja o tempo suficiente para uma adequada infiltração e a retenção dessas águas, ocasionando então em algumas cheias. Já nos períodos então de baixa pluviosidade, os cursos d'água da bacia eles vão apresentar visível redução nos fluxos hídricos. Nos períodos de baixa pluviosidade, os cursos de água da bacia, eles apresentam uma redução muito visível nos seus fluxos hídricos. Referente ao problema de excesso de água,
Eles são evidenciados nas áreas de estudos, localizados aqui dentro no mapa com a classificação MPO, SMPO e BPI, que são localizados em terrenos baixos, propícios a alagamento e onde existe uma maior concentração da população e se encontra, então, uma maior impermeabilidade do solo. Já os problemas relacionados à escassez, eles localizam-se, então, nas áreas de estudos classificados em M, em B, PO, BPI e AN, que apresentam os limites disponíveis ultrapassados pela demanda, em situações de estiagem nem sempre críticas. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre as cheias, que seriam os excessos hídricos, que atingem as partes mais planas da bacia, resultando, então, nas cheias que a gente conhece. O que ocorre é uma mudança do escoamento de forma rápida para um regime mais lento, devido à baixa declividade, que faz com que uma mesma vazão ela necessite de uma maior área para escoar, ocorrendo assim os transbordamentos das calhas fluviais e as inundações das várzeas e das zonas ribeirinhas mais planas e contíguas. Essa situação ela acaba sendo agravada devido às alterações que vêm ocorrendo na morfologia fluvial, e que, contribuindo para a redução da capacidade de escoamento das calhas dos cursos d'água, principalmente em função do assoreamento e o entulhamento dos leitos e dos desbarrancamentos das margens. Isso mostra, então, a importância direta das matas ciliares e das zonas tampão ao longo das principais drenagens da bacia, porque isso acabaria, então, diminuindo um pouco dessas cheias. Já as estiagens verificadas na bacia, elas são resultados da junção de 3 fatores, que seria o comportamento hidrológico, o regime climático e a intensidade no uso da água pelo homem. O padrão climático regional, ele apresenta no relatório técnico e indica a ocorrência, em média, de 2 anos secos a cada década. Só que a gente vê que não é bem isso que está acontecendo nos últimos tempos, né? O regime climático normal, ele apresenta, então, a ocorrência de precipitações mais concentradas nos meses de verão e as médias inferiores para os meses de inverno. É normal a gente perceber uma ocorrência maior da evaporação nos meses de verão e, em contrapartida, além de ter essa maior evaporação, a gente sabe que a demanda por água é muito maior no período do verão. Então, isso acaba condicionando o comportamento fluviométrico dos rios na bacia. Aqui eu trouxe, então, algumas reportagens que a gente encontra na internet, principalmente sobre a falta de água. Claro que existe também algumas reportagens sobre o excesso, sobre as cheias que ocorrem nessa bacia, em alguns rios e algumas cidades, mas principalmente a gente encontra notícias sobre a falta de água, e principalmente no verão, onde existe uma maior demanda de água e esta acaba então não sendo suficiente.